O ano era 1880. Embora a Lei Áurea tivesse sido promulgada na fazenda Santo Antônio, as amarras da servidão pareciam apenas ter mudado de nome. O cheiro dominante no terreiro de lavagem era uma mistura penetrante de sabão de cinzas, suor e o odor ferroso de sangue menstrual impregnado nos lençóis da casa grande. Joaquina, de seus 30 e poucos anos, tinha mãos calejadas que pareciam mais raízes antigas do que membros humanos. Seu corpo, marcado por anos de trabalho incessante, carregava o peso de todas as desonras impostas pela dona da casa, a senhora Matilde. Matilde era uma mulher de fé fervorosa em público e de crueldade implacável em particular. Ela não via Joaquina, via apenas um par de mãos fortes para alvejá-la de sua roupa suja. Naquele dia, a humilhação atingiu um ponto de ruptura. Matilde jogou no chão o lençol de cama do seu marido, o coronel Tomás, manchado com uma substância que ela alegou ser lama, mas que pelas entranhas de Joaquina era algo pior. Uma mancha de uma das jovens do quarto dos fundos, uma garota recém-chegada. Em vez de repreender a jovem, Matilde despejou sua fúria sobre Joaquina, acusando-a de não ter zelo com a limpeza das coisas do Senhor, e chicoteou-lhe os braços com uma vara fina, rindo de sua dor impotente. Enquanto a dor latejava, algo frio e antigo se acendeu no peito de Joaquina. Ela não chorou. Ela olhou para as cinzas que usava para fazer o sabão de lavar, cinzas de madeira velha, e lembrou-se das conversas sussurradas com sua avó antes de ser vendida para esta fazenda. Sua avó, uma rezadeira de origem banto, falava sobre o poder das cinzas misturadas, aquelas que não eram apenas de madeira, mas de lugares sagrados e profanados. O cemitério dos escravos, abandonado e esquecido no matagal que margeava o rio, guardava um solo onde a mágoa se concentrava. Joaquina, naquela noite, sob o véu da escuridão e com o estômago vazio de raiva reprimida, faria a troca. Ela não precisava de facas ou venenos químicos. Ela usaria a própria sujeira da casa contra ela, mas infundida com a força do cemitério. Ela precisava apenas de uma pequena quantia do sal refinado que ficava guardado na despensa da casa grande. O sal que temperava a comida da opulência. O ciclo de violência terminaria quando o sabor da morte e da vingança entrasse no prato da senhora Matilde. A oportunidade surgiu 2 dias depois, durante a tradicional missa dominical na capela da fazenda. O coronel Tomás e Matilde, junto com os filhos mais velhos, vestiam seus melhores trajes e se dirigiam ao ritual religioso, deixando a casa grande em um estado de vigilância relaxada. Os poucos agregados que permaneciam eram ou muito idosos para desconfiar ou muito ocupados em suas próprias tarefas. Joaquina, alegando precisar de mais tecido para os remendos urgentes da casa grande, conseguiu despachar a supervisora das criadas, Dona Inocência, para a área de costura distante. Com o caminho livre, Joaquina moveu-se como uma sombra. O interior da casa grande era um mundo à parte, pisos encerados, móveis pesados e o silêncio assustador que a riqueza impõe. A despensa ficava no final do corredor de serviço, trancada com um pesado cadeado de ferro forjado. A chave, Joaquina sabia, ficava sempre pendurada no cinto do porteiro, o velho Juvenal, que agora estava na missa. Mas Joaquina não usaria a chave. Ela trouxe consigo um pedaço de metal fino e afiado que havia recuperado de uma velha peneira de farinha, um instrumento que ela aperfeiçoou ao longo dos anos para consertar as tramas das roupas mais delicadas. Com paciência que só a necessidade de sobrevivência pode forjar, ela trabalhou na fechadura. O clique do metal cedendo pareceu um tiro na quietude da fazenda, mas era apenas o primeiro passo para a libertação. Dentro, o ar era frio e cheirava a temperos caros e a farinhas finas. O sal,
guardado em grandes potes de barro vitrificado, estava em uma prateleira alta. Joaquina retirou um pote, removeu a tampa e, com cuidado extremo, usou uma pequena colher de pau, que havia trazido escondida sob o avental, para raspar uma quantidade generosa do sal branco e cristalino. Ela o depositou em seu pano de linho enrolado. Em seguida, ela pegou um punhado das cinzas de ossos que havia coletado da vala escura. Cinzas escuras e finas, quase negras, que guardavam um cheiro mineral estranho, e as misturou cuidadosamente com a porção de sal. A mistura parecia estranhamente granulada, mas o branco do sal ainda dominava. Ela devolveu o pote, fechou-o e trabalhou na fechadura até que ela voltasse a parecer inviolada. A troca estava feita. Agora, a desgraça da família viria temperando cada refeição. A primeira semana após a substituição do sal passou sob um manto de normalidade tensa. Joaquina voltou ao seu posto na lavanderia, seus braços cansados, mas seu espírito estranhamente revigorado pela certeza do seu ato. As refeições na casa grande eram lentas, e o silêncio entre os membros da família começou a ser interpretado como devoção pelos agregados, mas Joaquina sabia a verdade. Era o começo da desagregação. As cinzas de ossos, ela se lembrava, não traziam a morte instantânea, mas sim a erosão lenta do corpo e do convívio. O primeiro sintoma notado publicamente foi na senhora Matilde. Ela começou a se queixar de uma sede incessante, exigindo jarras d'água a cada meia hora, e sua pele, antes bronzeada pelo sol mineiro, adquiriu uma tonalidade cinzenta e doentia. Ela atribuía a sede ao calor excessivo. O coronel Tomás também mudou. O sal, que ele tanto prezava para realçar o sabor da carne de caça, começou a parecer insípido, ou pior, estranhamente metálico. Ele se tornou irritadiço, queixando-se de azia constante e dores nas juntas que o impediam de cavalgar como antes. Ele acusava os cozinheiros de usar temperos ruins, mas o verdadeiro culpado era o sal que ele mesmo ansiava. Ainda mais perturbador foi o efeito na harmonia familiar. O filho mais velho, Ricardo, um jovem que planejava uma carreira na capital, começou a ter brigas ferozes com o pai sobre a administração da fazenda. As palavras, antes trocadas com o respeito forçado do convívio, agora vinham carregadas de acidez e desconfiança. O sal que deveria unir a mesa estava atuando como um catalisador de discórdia. Joaquina observava tudo à distância. Quando Matilde a chamava para trocar as roupas de cama, agora manchadas com os vômitos noturnos da senhora, Joaquina mantinha sua face impassível. Ela limpava as manchas com o sabão de cinzas comum, enquanto o sal amaldiçoado continuava a ser usado na cozinha e na mesa. O ritual da vovó exigia tempo. A semente da vingança havia sido plantada, e agora era preciso nutrir a colheita com a espera paciente. Ela pensava nas cinzas de ossos escuras, carregadas de histórias de sofrimento e morte, e sentia uma força gélida fluir através dela. A segunda quinzena trouxe a paranoia a bordo da casa grande. Matilde, cuja aparência se deteriorava rapidamente, a pele esticada sobre os ossos e os olhos fundos, estava convencida de que a fazenda estava amaldiçoada. Ela passou a culpar a atmosfera, a falta de rezas adequadas e, sutilmente, os agregados que ela desconfiava serem infiéis à fé católica. Seu marido, o coronel Tomás, não estava melhor. Sua condição física piorava e as dores ósseas o forçavam a passar a maior parte do dia sentado em sua poltrona de couro, resmungando sobre a má sorte da colheita e a fraqueza da esposa. O apetite do casal, antes lendário, havia desaparecido completamente. Eles mal tocavam na comida, mas o pouco que comiam era temperado com o sal amaldiçoado, mantendo o ciclo da desgraça ativo. A desconfiança entre eles cresceu exponencialmente.
Matilde começou a guardar seu próprio copo d'água, acreditando que Tomás a estava envenenando lentamente por causa da sua doença. Tomás, sentindo-se traído pela fraqueza da esposa, começou a passar mais tempo no escritório, bebendo cachaça pura, tentando abafar o gosto mineral que sentia em tudo que ingeria. As refeições tornaram-se um campo minado de silêncios constrangedores e acusações veladas. Joaquina, enquanto lavava as roupas do casal, agora muitas vezes rasgadas em acessos de raiva ou cobertas de vômito, mantinha-se invisível. Sua rotina de trabalho era sua armadura. Ela observava, com um conhecimento íntimo dos hábitos da casa, que sua vingança estava sendo mais eficaz do que ela ousara sonhar. Ela não precisava fazer mais nada com o Sal, mas precisava se assegurar de que ninguém mais da casa o estivesse usando em excesso. Para isso, ela começou a criar pequenas diversões na cozinha. Ela acidentalmente quebrou um dos potes de alho seco e outro de pimenta do reino, forçando a cozinheira-chefe a depender mais do sal principal, o qual ela sabia que as outras, criadas, acostumadas a comer separadamente com temperos mais fortes, consumiam em menor quantidade. A separação de classes, que sempre fora uma barreira social, tornava-se sua aliada na destruição seletiva da Casa Grande. A tragédia na Casa Grande atingiu o ponto de não retorno quando a doença do Coronel Tomás se agravou. Ele não conseguia mais se levantar da poltrona sem auxílio, e sua pele exibia manchas escuras sob a palidez doentia. Matilde, paranoica, mas ainda ligada ao seu status, convocou um médico de Salvador, um homem que prometia curas milagrosas em troca de ouro. O médico, ao examinar o coronel, ficou intrigado com a ausência de febre, mas a presença de um quadro de desidratação severa e a deterioração óssea inexplicável. Ele exigiu uma análise minuciosa da dieta. A cozinheira-chefe, assustada com a iminente investigação e temendo ser culpada, foi pressionada a informar sobre todos os ingredientes utilizados. Em um momento de desespero, ela mencionou que o sal parecia diferente ultimamente, mais áspero, com um cheiro estranho quando fervido. A menção do sal acendeu um alerta na mente do médico. Ele requisitou amostras de todos os temperos, incluindo o sal, que foi imediatamente confiscado e selado. A investigação da origem do sal levou o médico a inspecionar a despensa, onde ele notou a fechadura recentemente adulterada. A curiosidade profissional se transformou em suspeita formal. Foi então que a velha Inocência, a supervisora das criadas, que nunca simpatizara com a crueldade de Joaquina, lembrou-se de ter visto a lavadeira perto da despensa na semana fatídica, alegando precisar de tecido. Ela relatou o fato, ligando a presença de Joaquina à desordem na fechadura. Chamada à Casa Grande, Joaquina manteve sua postura de subserviência quebrada, mas ainda de negação. O médico, no entanto, era perspicaz. Ele notou a ausência de hematomas antigos em suas mãos, um sinal comum de punição física, mas também notou um resíduo escuro e peculiar preso sob as unhas grossas, diferente da sujeira comum de sabão. Ele exigiu que ela lavasse as mãos em um balde de água clara, na frente de todos. Joaquina hesitou. O médico insistiu, e ao fazê-lo, pequenas partículas escuras e finas começaram a flutuar na água, inconfundivelmente as cinzas de ossos que ela usava. O segredo estava exposto não pelo seu relato, mas pela prova material, um resíduo tenaz de sua vingança ancestral. A revelação de Joaquina, a prova escura sob suas unhas, explodiu na Casa Grande como um trovão no céu límpido. Matilde, apesar de sua fragilidade física, ergueu-se com uma energia maníaca, a face lívida de fúria. A ideia de que uma lavadeira, uma pessoa que ela via como pouco mais que um objeto de trabalho, havia tramado a ruína de seu marido e a sua própria, usando um conhecimento pagão e oculto, era um insulto à sua fé e ao seu poder.
O coronel Tomás, fraco demais para se levantar, observava a cena com um misto de horror e resignação, compreendendo finalmente a causa de sua lenta agonia. Joaquina, confrontada, não negou. A máscara de submissão caiu completamente, revelando a determinação fria que a havia guiado. Ela não gritou. Sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que Matilde jamais ouvira. Ela explicou com detalhes crus a origem das cinzas, do cemitério esquecido, onde os mortos eram desrespeitados e cujas almas lhe haviam dado o poder de devolver a Matilde o peso de toda a dor imposta. O sal da vossa mesa era a vossa vida. Eu troquei pelo sal da terra, onde não há mais senhores nem escravos, apenas o pó que vos consumirá. Matilde ordenou imediatamente que Joaquina fosse levada para a senzala, ou para os alojamentos das criadas. Agora mais um símbolo de castigo do que de residência, e ali fosse açoitada até a morte. No entanto, o médico, um homem com laços com a capital e uma aversão ao uso brutal de violência em casos de investigação legal, interveio. Ele argumentou que a confissão, a prova do ritual e a condição crítica do coronel exigiam um registro formal para as autoridades. A fúria de Matilde foi temporariamente contida pela sua necessidade de manter as aparências perante o homem da cidade, mas ela não cedeu em punir. Ela ordenou que Joaquina fosse trancada no porão escuro da fazenda, um lugar infestado de ratos e umidade, onde ficaria isolada de qualquer contato com as outras criadas, impedindo que qualquer simpatia pudesse se espalhar. O confinamento de Joaquina no porão, longe da luz do sol e do ar fresco, era a tentativa de Matilde de anular o poder das cinzas, de reverter o ritual através da punição física. Contudo, o veneno do sal já havia feito seu trabalho irreparável na Casa Grande. O coronel Tomás, após dias de agonia silenciosa, finalmente sucumbiu. Ele morreu na mesma poltrona de couro, o rosto contraído em uma máscara de desconfiança e sofrimento, morrendo sem poder dar uma última ordem ou se redimir. A notícia da morte do patriarca abalou a fazenda Santo Antônio mais profundamente do que qualquer chicote poderia ter feito. A autoridade da Casa Grande havia evaporado com a sede de Matilde e as dores do coronel. Com a morte do coronel, Matilde perdeu a estrutura de poder que a sustentava. O médico, agora com um motivo mais urgente, a morte de um homem importante sob seus cuidados, enviou um relatório detalhado para a polícia provincial, mencionando a suspeita de envenenamento por substâncias não convencionais e a confissão parcial de Joaquina. Antes que a polícia pudesse chegar, Matilde tomou uma decisão extrema, ditada pelo medo e pela vingança fanática. Ela não permitiria que Joaquina fosse levada sob custódia e, pior, fosse julgada por um sistema legal que poderia, por um capricho, absolver uma pessoa de sua classe por ter agido contra uma opressora. Ela queria que a terra julgasse Joaquina. Ela foi ao porão sozinha, levando uma lamparina a óleo e um facão enferrujado. Ao se aproximar da cela escura, ela viu Joaquina encolhida, mas seus olhos brilhavam com uma resignação estranha. Matilde não deu tempo para palavras. Ela abriu a porta, mas ao invés de atacar, ela hesitou. Olhou para a mulher que havia destruído sua vida e viu não uma criminosa, mas um reflexo dos anos de dor sob a tirania de seu marido. Por um instante, a máscara de fanatismo vacilou, e Matilde viu a própria desgraça em Joaquina. Ela jogou o facão no chão de terra batida e saiu cambaleante. Ela não conseguiu matar Joaquina, mas garantiu que ela nunca mais fosse vista pela luz do dia. Quando a polícia chegou à fazenda Santo Antônio, guiada pelo relatório apressado do médico, encontrou Matilde em estado catatônico, sentada à cabeceira da mesa de jantar, olhando fixamente para o saleiro vazio. O coronel Tomás jazia em seu quarto, e os rastros de desordem na despensa e o depoimento do médico confirmavam a história de um envenenamento sofisticado. O médico, por cautela, mencionou a lavadeira Joaquina, mas Matilde, em seu estupor,
Não conseguia articular nada coerente sobre ela. Apenas sussurrava sobre cinzas e o sal que não temperava mais. A investigação oficial concluiu que o coronel, possivelmente endividado ou envolvido em esquemas políticos, havia sido alvo de assassinos profissionais que usaram um método não convencional, implicando o sal. Joaquina, a lavadeira desaparecida, foi listada como uma fugitiva, uma cúmplice que havia escapado da cena do crime. Ninguém se deu ao trabalho de procurar detalhadamente a mulher que ninguém realmente via, a mulher que tinha a cor da terra escura. A fazenda Santo Antônio entrou em colapso financeiro rapidamente. Sem a liderança do coronel e com Matilde incapaz de administrar, os agregados e os poucos escravizados restantes, aproveitando a confusão e o medo da maldição, simplesmente se dispersaram, levando consigo o gado e as ferramentas. A opulência se desintegrou em pó, exatamente como Joaquina havia desejado. O ciclo da tirania foi quebrado não pela lei, mas pela vingança ancestral. Quanto a Joaquina, ela nunca deixou a fazenda. Matilde, em seu silêncio, havia apenas selado a porta do porão e voltado para sua rotina de murmúrios. Joaquina sobreviveu com a água que pingava do encanamento antigo e com a comida que as criadas, antes de fugirem em um último ato de solidariedade silenciosa, deixaram por baixo da porta. Quando a última alma da Casa Grande finalmente partiu, carregada para o cemitério da cidade vizinha, Joaquina emergiu. O sol de 1880, pela primeira vez em anos, não queimou sua pele, mas pareceu aquecê-la. A Casa Grande estava vazia. Ela foi até a despensa, pegou o pote de sal restante, um novo, trazido talvez por um agregador que retornaria na manhã seguinte, e o jogou no mato. Em seguida, ela pegou as cinzas restantes do seu ritual e as espalhou sobre o assoalho de madeira da despensa, cobrindo o solo de sua vitória. Ela era livre, não por um documento, mas pela terra que se recusou a sustentar seus opressores.